Márcia. Só para entender, ela prevê, então, que de um mês para o outro haja uma revisita do domicílio, é isso? De um trimestre. Isso. Numa parte dos domicílios, né? Porque aí uma parte dos domicílios vai saindo da amostra e entra uma parte nova. Sempre um 80% de sobreposição de trimestre para trimestre. É um sistema de rotação. Márcia, pessoal, nós temos uma preocupação lá do IPARDES. Desculpa. E como é que fica assim a PME, entrando a nova PNAD, a PME vai ser encerrada? Tem alguma expectativa assim, do prazo? No caso da... Na verdade, a nova PNAD, ela vem para substituir a PNAD atual, né, que é anual, e a PME, pegando o que as duas têm de bom, né? O que a PNAD tinha de bom era ser nacional, estar presente em todos os estados, só que com uma precisão bastante melhorada, porque a gente sabe, especialmente os estados do Norte, Centro-Oeste, que alguns resultados da PNAD, mesmo para indicadores muito importantes, né, tinha uma flutuação em função de amostra muito grande. A PNAD nova, não, ela vem com um desenho que dá uma robustez muito maior, mesmo para os estados que têm PNAD... mesmo para o dado que é anual, muito maior do que a PNAD atual. E, além disso, o outro lado bom dela, quer dizer, a PME tem a grande vantagem de ser uma pesquisa contínua. A PNAD contínua, vem sendo uma pesquisa contínua. A ideia é, sim, substituir a PME. Né? Esse é o propósito, é assim que o IBGE está trabalhando, com esse propósito e, naturalmente, assim, não é daqui a muito tempo, não, a gente vai estar conversando com o IPARDES sobre como coordenar essa ação, porque o IPARDES tem uma parceria conosco, né, e realiza a 7ª região PME. Né? Não fazemos parte da... E a mudança, nacional, né? a mudança metodológica na apuração na área de mercado de trabalho em relação a PME, ou basicamente... Não há mudança? Não, há mudança em relação à PME, muito menor. Em relação à PNAD, a metodologia mudou bastante. Em relação à PME, há mudança também. Eu acho que a gente até se aproxima mais da metodologia da PED. Naquilo... Bom, eu não vou entrar nesse detalhe, mas naquilo que a PME e PED se afastavam, a PNAD contínua se aproximou da PED. Aproxima, exatamente. Tá. Pessoal, desculpe só dar um aviso aqui, porque tem gente já se movimentando para sair, porque fizeram algumas perguntas, não vai gerar discussão e nem vai interromper, é sobre certificado. O evento está elaborando certificado e será enviado a todos os participantes por e-mail. Então, quem não deixou ainda o e-mail, procure a coordenação que está elaborando esse certificado. É só essa informação. Desculpa aí. Então, só a título de complementação da informação, né, Márcia, a gente tentou, durante um longo período, trabalhar no sentido de fazer uma complementação territorial, mas a questão de conciliar a amostra, a operacionalização, acabou quase que tornando inviável a gente optar por essa via. Né? Então, o que a gente está trabalhando muito mais é na complementação temática mesmo, né? E a ideia é da gente aprofundar alguns temas que são de interesse, no caso específico do Estado, né, vamos dizer assim, e o que a gente tem feito de forma recorrente é, em alguns casos, o próprio Estado faz que nem a gente faz a PCV, a Pesquisa de Condições de Vida, a gente faz uma espécie de uma PNAD, mas para outras regiões. Então, o que a gente acabou no SEAD trabalhando foi muito mais nessa parte, no caso específico da PED, é de fazer uma complementação temática. E o que está previsto é também a inclusão de suplementos, né? Também da mesma forma que a PNAD, nesse sentido. Tá bom. Bom, então vamos em frente nos temas, né? Com relação à questão da demografia, formalização da cooperação do IBGE com a IPES nas projeções demográficas, eu vou usar o mesmo instrumento que o Vadir vai citar daqui a pouco, que é o nosso Plano Estratégico 2013-2015. No plano estratégico, o Plano Estratégico do IBGE, ele possui um segmento chamado Coordenação do Sistema Estatístico Nacional, e é uma meta colocada para o ano 2013 a gente restabelecer
o sistema de projeções em conjunto com os estados. Cumprindo, Maurílio, o que a Osmália tinha colocado para você naquela reunião que nós tivemos no Rio, né? Foi um dos pleitos que você destacou como fundamentais. Então, por favor, aguardem um movimento, da minha diretoria junto a vocês, para que, né, isso a gente retome. Esse ano, o IBGE está trabalhando no novo modelo de projeções populacionais. Vamos trabalhar já um modelo de componentes demográficas no nível estadual, né? A própria projeção municipal vai ser obtida a partir daí. Então, a gente tem interesse em estar conversando com vocês, mostrando essa metodologia, tendo algum feedback. Então, nós vamos nos articular para isso, tá bom? Isso aí é uma notícia. Visão de quando vamos ser convocados? Olha, a gente tinha colocado como meta trabalhar dentro do primeiro semestre, né, essa conversa. Eu gostaria de poder ficar com uma margem aqui, tá? Mas assim, a gente está trabalhando, está se organizando para isso, tá bom? Para o primeiro semestre, e se não, esse ano é com certeza. Alguma consideração em relação a esse item? Alguma questão, alguma pergunta? Demografia? Diga, Maurílio. Só para passar para o IBGE, que também criamos uma comissão de demografia no conjunto da ANIPS, e esse processo exatamente será acompanhado por essa comissão. Ótimo, ótimo. É um subconjunto de estados que participa, ou o ponto focal continua sendo você? São os estados, nós temos as comissões formadas por alguns estados, né, criamos 5 comissões, mas vamos colocar os estados que estão nessa comissão de demografia e com a coordenação, no caso, a coordenação ficou com a CODEPLAN. A coordenação ficou pela Fundação SEAD. Demografia? Demografia. Tá. Cartografia que ficou com a CODEPLAN, foi SEAD, Fundação SEAD, exatamente, é isso. Da Bernadette. Exatamente. Ficou, e são os estados que fazem parte, e a Fundação João Pinheiro, a CODEPLAN participa, é isso porque eu falei em coordenação. A FE, a Fundação do Rio Grande do Sul, a SEAD, a Fundação CEPRO Piauí e o CEPLAN de Alagoas. Né? Você falou, antes de Alagoas, foi? Tem a Fundação CEPRO Piauí. E, logicamente, todas as comissões elas vão estar integradas à direção da ANIPS. Tá ótimo. Então, já é um primeiro lugar de contato que a gente pode ter, né? Então, logo a gente se organize. Podemos combinar assim, que a gente, então, logo se organize e já contacta o SEAD, mais os 4 estados, para ver como é que a gente desdobra no contato geral. Ok. Edilmar, quer falar? Sim. Eu gostaria de saber, é claro que vai ser tratado com mais detalhes na Comissão de Demografia, mas um interesse particular nosso desse tema são projeções demográficas por algum corte específicos, por exemplo, faixas etárias de atendimento educacional. Infância, 6 a 14, 15 a 17. O IBGE faz algumas projeções, mas tem aqueles padrões de etários que, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade para lidar com, para estimar qual a população na faixa etária tal, na faixa escolar que eu vou ter daqui a 10, 15 anos. Né? Eu queria saber se é possível, tecnicamente, atender esse tipo de demanda do nosso planejamento. Está aqui anotado, a gente volta, quando a gente for conversar, entender, compreender melhor onde é que a gente pode contribuir para atendimento dessas, se podemos e como, né, dessas necessidades mais específicas. Bernadette, quer falar? Gostaria de falar.
à disposição para a gente começar a conversar. Ótimo. A gente tem contato, né, com o Luiz Antônio, o Juarez. Então, a gente já podia marcar um encontro isso, e desenhar um plano de trabalho. Vamos fazer isso, ótimo. Porque assim já começa, para que nesse semestre a gente já tenha Isso, é que a gente está, na verdade, trabalhando duas questões, né, em termos da demografia. Esse trabalho que a gente chamava de sistema, era CIPROGE, né, tinha uma siglinha, né, é disso que eu estou falando, e a gente também pensa numa Comissão Nacional de Demografia, né, são duas coisas, e como a gente está vendo assim, onde é que tem área de sombra, o que é uma coisa, o que é outra, né, mas assim, eu acho que a conversa com vocês vai ser muito útil até para a gente desenhar. Eu acho que está super fácil que a gente faça um desdobramento não muito longo tempo sobre o assunto, tá? Tá. Jackson. Eu só gostaria assim, a clareza é que as próximas projeções o IBGE vai trabalhar junto com os institutos dos estados, é isso? A gente está definindo uma metodologia para divulgação agora no meio do ano. A gente vai estar apresentando para vocês, né? Agora ela está em desenvolvimento já, tá? Está em desenvolvimento. Agora o aprimoramento delas, eu entendo que a gente consegue se organizar para isso, tá? Eu creio, viu, Márcio, falando que nesse caso, se possível fosse, né, convidar essa comissão de demografia da ANIPS para fazer essa apresentação da metodologia, acho que seria bastante interessante, né? Que é possível isso? Não, esse é um dos temas que a gente quer tratar. Foi isso que eu falei no início. A gente está desenvolvendo e quer exatamente conversar sobre essa nova metodologia. Tá, então é nessa linha mesmo que vocês vão, tá? Márcio, diga, Paulo. Sobre, além da metodologia, né, um ponto que a gente vem acompanhando nas capacitações promovidas pelo próprio IBGE no âmbito da ANIPS, né, por meio lá da equipe do Juarez, um outro limitador que a gente tinha para a compatibilização das metodologias nos níveis estaduais e municipais era a questão do sistema. Além da metodologia, né, eu acho que essa conversa aí é interessante, junto com a Comissão de Demografia aí instituída hoje aqui no âmbito da ANIPS, seria pensar em avançar também no desenvolvimento, na implementação de um sistema que facilite esses cálculos e as projeções também nas diversas escalas. Ok. Isso. Tomei nota. Eu acho que não é... Ok, vamos em frente. Preços e orçamentos familiares. Bom, ver com o IBGE a possibilidade de desagregação dos dados da POF para escalas subestaduais com ampliação da amostra. Isso é muito parecido com o esforço que a gente tentou para a PNAD contínua, com um agravante que a amostra da POF é menor, né? A experiência tem mostrado para a gente que isso não, pelo menos na tentativa que a gente foi, não é assim, tipo, não estamos prontos para esse passo. Eu digo nós, quando eu digo nós, é nós IBGE, é nós instituições estaduais, né? Então, talvez assim, colocar isso como uma expectativa, eu não acho que é possível uma expectativa para esse tipo de detalhamento subestadual num prazo curto, médio curto, não vejo. Não vemos, até porque a gente foi buscar tentar isso com a PNAD contínua, que tem uma amostra maior que a da POF. Agora, quero só lembrar que a POF também apresenta resultados para Estado, para as regiões metropolitanas, que, a partir da próxima, né, que vão incluir as capitais, e para as capitais, né? A POF tem essa configuração. E o sistema de índice de preços, que nós estamos também ampliando, ele vai passar a produzir resultados, eu tive que anotar porque a memória podia falhar, deixa eu buscar aqui minha anotação,
Em 2013, nós já vamos divulgar resultados para Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, do Índice de Preços ao Consumidor. E, no biênio 2013 e 2014, nós estamos iniciando implantação para o Acre, Mato Grosso, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte e Maranhão, do Índice de Preços elaborado pelo IBGE. Tá? Com isso... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 com mais 11 que a gente tem, 19, né? Vão ficar faltando 6 áreas. Já a Alagoas vai ficar para o próximo biênio. Não tem jeito, a gente tem que... 13 e 14, processo de implantação. Semana que vem a gente já vai estar lá com Acre, Mato Grosso, Sergipe e Paraíba. Não, e Maranhão treinando. Semana que vem, treinando já para pesquisa de locais de compra, para a gente iniciar esse processo. Paraíba e Rio Grande do Norte, a gente teve que deixar um pouquinho mais para frente, porque são estados que estão com mais carência de recurso humano, a gente não tem como fazer concurso imediato para lá, e o índice de preços requer pessoal permanente, né? Então, no conjunto de prioridades que a gente teve que estabelecer, ficou assim. Então, essa programação está dada. Tá? Ô, Márcio, isso, o IPC é o Índice de Preço Consumidor trabalhado pelo IBGE, não é isso? Como você colocou, existem carências dos municípios, e, nesse caso, por exemplo, o IDEME, na Paraíba, ele faz o IPC, né? Não. Para a capital ou para o estado? Não, ele faz para a capital. Capital, tá. Para a capital. Não, só para entender. Certo, para a capital. Nesse caso aí você está falando do IPC para o estado todo. Certo. Aí, nesse caso aí, o IPC que o IBGE pretende implantar, nesse caso, vai, por exemplo, suprimir o IPC que o Instituto faz lá, no caso, né? É mesmo uma discussão que eu acho que a ANIPES, em algum momento, precisa fazer, né? No Brasil, por razões diversas, né, alguns estados têm a tradição de, mesmo com a existência, por exemplo, PME, ela existe em vários estados, nesses mesmos estados existe a PED, né? Porque existe uma percepção de que é importante ter esse cotejamento para alguma informação que é muito vital, é importante porque tivemos uma história passada, né, de pouca institucionalidade em algumas decisões tomadas sobre estatísticas importantes. Então, eu acho que essa é uma questão para ser rediscutida assim. Como é que a gente vê o cenário institucional hoje? Como é que a gente vê? Ainda é requerido, né, que esse tipo de duplicação, botar aspas, porque não é entendida como duplicação por quem produz, né? Tem uma motivação. Cabe, não cabe, se cabe, qual delas e por quanto tempo. Eu acho que essas coisas a gente, em algum momento, vai ter que estar conversando, né, Júlio? Mais adiante, talvez, um pouco, né? Já vamos ter que conversar, e, aliás, quando eu entendo que está aberta uma conversa sobre a PNAD contínua e PED, é nesse sentido, né? Quem sabe, com a experiência PNAD contínua PED, a gente não identifica também que tipo de potencialização aí que a gente pode fazer entre os IPCs também. Vamos aguardar, né? Eu só gostaria de colocar, assim, que vejo como uma notícia triste, né? Porque nós trabalhamos muito e continuamos na luta para manter o esforço que para manter, né, o IPC lá na Paraíba, lá pelo IDEME, né? E eu acredito que talvez fosse interessante, metodologicamente, o IBGE tentar convênios ou parcerias para que essas equipes que já estão trabalhando com o IPC nos estados, elas sejam absolvidas,
né, absolvidas pela equipe, que fica a equipe, porque vai existir uma duplicidade. Isso. Vai existir, sim. Então, é isso que eu digo, esse formato nós vamos ter que conversar mesmo, eu acho que é um fato, né? Não tem como. Agora, é uma lacuna muito grande, deixa eu só fazer uma observação para vocês, tanto o mercado do trabalho quanto o IPC, né? Olha só, existe a PED, o IBGE caminhou para uma pesquisa para o F sobre o mercado de trabalho. Por quê? Porque o que a gente está criando, né, está dando para o país, ao fazer esses avanços nessas duas direções, são pesquisas realizadas segundo uma mesma metodologia, né? O dado do Acre vai poder ser comparado com das 26 unidades da federação, ou com o dado agregado nacional, tanto no que se refere a trabalho quanto no que se refere à inflação. Isso é um ganho muito importante, né? Também as instituições se valendo da estabilidade que o órgão nacional acaba tendo que ter, né? Assim, é uma questão da cidadania mesmo que o IBGE se fortaleça em direção a atender essas estatísticas que são muito importantes. Agora, eu concordo com você, né, que cabe uma conversa sobre essas duplicações, né? Vamos manter como duplicações, vamos trabalhar com algum olhar de complementariedade, né, para dar para aquele Estado que já tem uma estrutura algo mais. Há que pensar. Eu acho que não vai... Na verdade, assim, o Brasil é tão complexo, né, nossa realidade é tão complexa que, onde temos especialistas nas áreas ligadas à informação, à estatística, o que acho que a gente tem que fazer é encontrar formas para racionalizar o envolvimento dessa pessoa, porque trabalho nunca vai faltar, né? Trabalho existe muito. Então, eu acho que é uma questão da gente enfrentar essa conversa sobre essas duplicações que forem se construindo e ver como é que a gente transforma duplicação em potencialização, né, das iniciativas todas, tá bom? E mais, eu fico imaginando que no caso específico, até pela magnitude do trabalho do IBGE, por exemplo, a flexibilidade que os órgãos estaduais têm de incorporar ou testar até temáticas é muito mais fácil, vamos dizer, já está atendendo do que o próprio IBGE. De botar um suplemento ou testar alguma coisa ligada a políticas públicas, é muito mais ágil nesse sentido. Então, tem essa parte da complementaridade. Agora, São Paulo está ficando uma situação interessante, porque o DIEESE também ele tem o ICV-DIEESE, que é calculado também. Então, eu acho que também não necessariamente... O problema vai ser se ficar realmente uma duplicidade, né? Mas não, eu acho que em nenhum dos casos a ideia é ter uma duplicidade, mas é o quê? Existe uma complementação, ainda que seja, no caso nosso, da temática, né? Eu vejo que... eu acho que isso fica uma questão para a ANIPS discutir, né? Como você colocou, né, Márcia? É muito importante, porque eu acho que é polêmico. Eu também vejo como uma subutilização do que os estados que hoje geram pode acontecer, né? Porque você sabe, entre divulgar o IPC do IBGE, o IPC do DIEESE e o IPC de um instituto do Estado, você sabe qual vai ser o enfoque, para onde vão correr o enfoque dos planejadores, da mídia, né? Então, eu vejo que é uma questão, é polêmico, assim. Eu acho que não é polêmico de polemizar, mas de avançar numa discussão para a gente poder chegar num denominador comum, viu? Eu concordo plenamente com você. Temos que colocar essa discussão em pauta, né? Tanto no que se refere à PNAD contínua, quanto no que se refere à ampliação do sistema de índices. Márcia, em relação ao IPC, né, o Amapá já conhece a nossa história, né, em relação ao IPC, ele já faz esse cálculo desde 1986. Uma iniciativa do Estado para implantar a pesquisa, primeiramente a POF, que era uma grande dificuldade, e depois a parceria já em 2003 com o IBGE para a POF também, para poder gerar a nova base do IPC. E agora está também atualizando para a POF de 2007 e 2008. Eu não vejo isso como uma ameaça para os estados. Tá? Eu vejo isso de uma forma, assim, um ganho, a partir do momento que o IBGE amplia
né, o seu leque de pesquisas, desagrega os dados para as unidades, para município, capital e região norte, para isso é um ganho para a gente. Eu acho que está um momento, né, a partir do momento que o IBGE também se estrutura e amplia suas pesquisas, é o momento dos estados refletirem sobre o papel dos institutos estaduais em relação aos novos indicadores que estão chegando. Porque antes nós servimos apenas como um pequeno IBGE nos estados, e hoje o IBGE está chegando junto a gente, né? Então, acho que é uma hora de refletir qual é o nosso papel como instituto estadual, órgão estadual, em relação às pesquisas que o IBGE está ampliando e que, a partir do momento, a gente já não vai ter mais como posse, no caso dos institutos estaduais. Eu acho que nos dos estados existe uma massa crítica para se pensar esse trabalho, já a ampliação das pesquisas do IBGE, e vem, sim, eu acho que é mais para ganhar do que para disputar ou desmerecer o trabalho que está sendo feito nos estados. Eu queria também fazer um comentário em relação a isso, né? Eu acho que tem que ser valorizado esse aspecto que a Márcia colocou, de se trabalhar com base numa metodologia única, né? Isso propicia um ganho em termos de comparabilidade, porque a gente sabe que determinados índices, né, os índices estaduais, como tem bases metodológicas distintas, né, nem sempre é possível essa comparabilidade, né? Então, acho que o grande ganho, né, vai estar nisso, como vai ficar claro, né, na questão do mercado de trabalho com a PNAD contínua. A gente vai ter, né, uma taxa nacional e estadual com base numa mesma metodologia. E isso não significa, né, importante, como ela mesma frisou, que, porventura, outras pesquisas na área de mercado de trabalho, como a própria PNAD, sobrevivam. E ela vai ter a sua validade também, né, com uma base metodológica e já preocupada com essa questão, já ampliando, né, o seu próprio escopo. Então, eu vejo também como algo positivo, né, essa ampliação, mirando, né, atender as 27 unidades federativas. E como foi lembrado aqui, né, o Vadilha, no caso de São Paulo, tem um índice da FIP, né, a Fundação Getúlio Vargas também trabalha, né, com... eu vejo até como positivo o seguinte, porque quem vai gostar disso é o movimento sindical lá da Paraíba, né, porque vai poder escolher, na hora das negociações, vai poder escolher aquele índice que mais o favoreça, né? Brincadeira, tá? Eu me preocupo, Júlio, Márcia, que nós temos governos que sempre estão procurando justificativa para fazer cortes, né? E aí eu tenho uma diretoria que trabalha com IPC, com cesta básica, e agora, se eu tenho do IBGE, então, essa diretoria, né, eu posso canalizar, e isso vai acontecer sim, eu tenho certeza. Né? Porque, não... Bom, aí a gente tem que... Aí cabe, junto à ANIP, junto ao IBGE, encontrar outros mecanismos. Deixa eu comentar uma coisa. Da mesma forma que, com relação à PNAD contínua, a gente está nessa busca das sinergias, eu acho que a gente tem que abrir uma frente de conversa desse tipo também, no que se refere ao IPC. Né? Se existe, se não existe, se é importante justificar, porque é importante fazer também. Acho que o IBGE não está, de forma alguma, fechado a contribuir, né, para essa reflexão, muito pelo contrário. Né? Agora, como a colega do Amapá comentou, é o papel do IBGE fazer esse retrato mais completo possível e comparável, né, do Brasil. Então, nos cabe avançar mesmo nisso. É o contrário, acho que a gente pode ser cobrado, tem sido cobrado por não fazer. Né? Bom, vamos ao item mais espinhoso aí, que é... Eu só queria dar a informação. Pernambuco, por exemplo, a Fundação Joaquim Nabuco faz o IPC da cidade de Recife. E nunca parou, de muitos anos. E o IBGE faz o IPCA, amplo da região metropolitana. Não é? São Paulo, Rio, já tem outros... IPARDES, né? Existe o índice do Paraná, IPARDES, existe o IBGE. Se é justificar bem, tendo justificativa, passa. E nem por isso a agência Condep-Fidem, quando alguns técnicos nossos vêm com propostas, dizem, não, para quê? Fazer, se existe a Fundação Joaquim Nabuco, o IBGE, para que a agência Condep-Fidem vai inventar
outro índice para tumultuar o processo. Quem já tem, aí cabe a cada instituição redirecionar seus esforços, seus recursos humanos para outras áreas, porque eu acho que é aproveitar um momento que o IBGE está aqui informando a ampliação desses indicadores e que vai beneficiar todos os estados. Então, acho que cada instituto tem que pensar muito a respeito disso para evitar desperdício de esforço, até porque, quando na hora dos nossos gestores maiores, quando vão utilizar os resultados, nós sabemos, né, quais são os resultados preferidos. Então, não adianta ficar insistindo. Eu só lamento que a Alagoas não foi contemplada, né? Porque a gente faz o IPC de Maceió há mais de 30 anos. E, no entanto, não foi contemplado com esse IPCA. Foi por isso. Será em 2015, será? 2016? Será? Isso vai ser... Vamos reclamar do IBGE. Troca com a Paraíba. Eu só queria... eu antecipo o seu fim. Eu aceito a troca. Olha, Ilmo, o IBGE se assustou. Ilmo, o IBGE se assustou, disse, não, a Alagoas já faz há mais de 30 anos, nós não vamos entrar aí desse. Não, mas o que eu queria dizer, que eu acho que o importante esse assunto precisa ser conversado. Temos que ter um cuidado, isso, para mim, e eu sei que a Osmália compartilha disso, porque quando a gente estava conversando sobre PED com a Fundação SEAD, em não desestruturar, onde existe alguma estrutura, que eu acho que é o ponto que ele está colocando, você tem alguma estrutura de trabalho, tem algum saber dedicado ao tema da estatística, como é que a gente concilia, né? Para um determinado estado, a forma de conciliar vai ser manter a produção do índice, como já existe hoje uma decisão assim em São Paulo, no Paraná, né? Em algum estado poderá ser levar aquelas pessoas para uma outra atividade complementar. Mas assim, o importante, que eu acho de tudo, é que onde existe alguma estrutura, algum conhecimento da área estatística, que a gente, ao conversar sobre isso, a gente não deixe isso enquanto... Porque isso é um bem, né, intangível, muito difícil de ser reconstruído, que é o conhecimento. Então, a gente tem que, né, conversar no sentido de manter isso. Qualquer que seja a fórmula, e cada estado vai ter a sua fórmula. Não vai, a gente, Márcia, né? É exatamente nessa linha que ontem também nós deliberamos realizarmos uma reunião com o sistema PED, com a coordenação do sistema PED, exatamente para analisar essas questões, redirecionamento, talvez, das pesquisas, exatamente aproveitando toda essa estrutura já existente. Então, o que nós colocamos na pauta aqui como informe, dentro da pauta do IBGE, é isso, a PED, nós já vamos entrar, inclusive ficou com a minha incumbência de entrar em contato com a Lúcia Garcia, provavelmente a gente fará essa reunião em São Paulo, na Fundação SEAD, que é já voltado para isso, para o futuro da PED, redirecionamento dos esforços. Quanto regionais? Não. Sim, ele está... Gilmar, desculpa. Tem uma pergunta ainda em relação às PNADs. Elas têm uma cobertura temática atual, características gerais, migração, nupcialidade, trabalho e renda, educação, né? Essa diversidade temática vai ser mantida na PNAD contínua, está sendo alterada? Como que... Sim, vai ser mantida. Bom, eu queria aproveitar para dizer que é interessante isso, que a gente não tem essa sensação de perda, né? Assim, nesse contexto da discussão da PED, eu acho que a gente precisa, ao organizá-la, combinar uma apresentação do projeto de reformulação das pesquisas domiciliares, até porque abarca duas preocupações que vocês levantaram, que foram PNADs e POFs, e era interessante mostrar, né, com mais detalhe que plano é esse. Fica o convite para a participação dos fóruns semestrais no Rio, mas acho que no momento que venha a ser organizada essa conversa sobre PED vis-à-vis a PNAD contínua, a gente abrir um espaço para mostrar
com mais detalhes, né, o que é o projeto. Acho que isso é importante até para subsidiar a discussão. Embora, deixa eu só falar uma coisa para vocês, existe uma documentação muito completa no site do IBGE, em projetos e entidades, num tópico chamado reformulação das pesquisas domiciliares. No site, do lado esquerdo, tem lá um íconezinho, projetos e entidades. Clica ali que vai abrir, vai aparecer reformulação, tem toda uma documentação a respeito. Mas eu acho que isso não invalida a ideia de uma apresentação, até, né, para que a gente possa sanar dúvidas e trocar algumas ideias a respeito. Talvez a gente possa conversar aqui no dia 5, a Lúcia vai também estar. Então, a gente vai estar, a Lúcia, eu e a... então, a gente pode até definir um pouco a possibilidade de a gente fazer. 5 agora de abril? Ah, ótimo. Entendeu? Então, a gente já começa uma primeira conversa, pode até pensar num formato de apresentação conjunta. Né? Vamos então, é o último ponto da tua área, né? Aí vamos só para encaminhar, então a gente pode fazer esse último ponto, até porque ela tem um compromisso no Ministério, né? Então a gente faz esse, e aí faz o intervalo para o café, né? E retornamos com o Vadir. Júlio, oi. Márcia não é departamento de pesquisa, né? Diretoria de pesquisa. A diretoria de pesquisa. Porque a questão da leitura da doação dos PDAs não é com a diretoria de pesquisa, não? Pode falar. Tá bom. Situação diferente. Mas se pode falar, o Vadir vai conversar a respeito. Bom, contas regionais, né? Bom, tem um pedaço que a gente não entendeu muito bem, que tem a ver com uma preocupação com a mudança do texto do convênio, vis-à-vis mudanças de nova base. De fato, a gente teve uma mudança de texto de convênio, e esses convênios até já vêm sendo aprovados no Conselho Diretor. A mudança principal foi tempo, né? A gente procurou assinar por períodos de tempo mais longos, 5 anos, e, em alguns casos, ficou por tempo indeterminado. Por que variou? Variou porque dependeu do jurídico do Estado. Alguns jurídicos aprovaram o tempo indeterminado, que até era a nossa sugestão, e outros jurídicos não aceitam, precisam de um período determinado. Então, a gente não ficou muito com uma clareza de por que essa questão foi levantada. Esse é um ponto que foi na agenda, na pauta está. Na pauta que eu recebi antes, não está aqui nesse coisinho. Está na pauta. Na pauta de ontem. Na reunião nós discutimos. Isso não apareceu? Já não há problema, talvez. Não, foi só a mudança mesmo, que a gente, né, o tempo indeterminado, passou a ser indeterminado. Isso, e foi variável por estado. Né? Alguns mantiveram 5 anos. Não, mas tem, Sandra, Márcia, aconteceu algum caso de algum estado onde o jurídico inviabilizou isso? O tempo indeterminado? Sim. Sim, a gente já está assinando alguns com 5 anos, alguns com tempo indeterminado. Tá, mas para você não tem nenhum problema assinar de uma forma ou de outra? A nossa Procuradoria aceitou os 2 formatos. Então, essa reunião em Maceió está confirmada, né? Mas para discussão, é isso mesmo? Vai ser em outubro? Sim, da mudança de base. Tem 2 momentos. Nós vamos ter o encontro das contas regionais em Maceió, mas em agosto. Agosto. Outubro é o encontro ANIPES, que provavelmente o tema pode ser abordado, mas já como consequência do encontro das contas. Agosto, certo. Então, temos a reunião Contas Regionais, agosto, em Maceió. Pois é. E, com certeza, a gente vai aprofundar, porque tivemos uma reunião no ano passado, no Rio de Janeiro, além da reunião regular das contas regionais, nós promovemos uma reunião onde a gente até procurou convidar gestores, né? Alguns gestores estiveram, porque a gente achava importante contar para os gestores que tipo de proposta que o IBGE tem, né, para a nova base, que é a divulgação da nova base já final de 2014, início de 2015,
né? Bom, aí não vou entrar no detalhamento, e até mostrar os principais caminhos metodológicos, alterações, não profundamente, mas ali também o nosso trabalho estava mais inicial. Hoje, a gente já tem 4 notas técnicas, 4 ou 5 notas técnicas sobre a metodologia da mudança de base no site do IBGE, publicadas. Tá? Naquele momento lá da reunião com os gestores, não tínhamos ainda sequer uma nota, já temos 4 ou 5, agora está me falhando a memória, acho que são 4, aprofundando, como a gente fez na outra mudança de base, né, aos poucos ali divulgando. A questão... Agora, deixa eu colocar os pontos polêmicos para a gente, que eu vejo que são os mais polêmicos, né? Bom, a questão da PIN e PMC, bom, antes, na agenda estava a PIN, eu trabalhei com o pessoal da PIN, mas não tem problema, eu escuto vocês hoje e depois dou um retorno, né? A questão da PIN é que vocês sabem que o critério que o IBGE vem adotando para a identificação da unidade da federação, para ter o resultado individual, né, para aquela unidade, é a produção industrial no Brasil ser 1% ou mais da produção nacional, né? Quando é 1% ou maior que 1% da produção nacional, o Estado está indicado. Com isso, mantido esse critério, Mato Grosso passa a ser incluído na nova PIN, né? Porque atingiu esse critério. O que a gente conversou antes de eu vir para cá? Conversando um pouco com a Osmália na segunda, até naquele momento que você ligou, já estava lá, né, com a gente, e com a equipe, depois da conversa com ela. A gente entende claramente a necessidade para as contas regionais, a necessidade dos estados de terem, especialmente quando há uma expectativa de uma construção de conta trimestral, uma informação contínua sobre a indústria. Não é que a gente não entenda isso, a gente entende. Então, a gente está diante de analisar, primeiro, cabe para uma futura reformulação da PIN rever critério e conjugar o critério 1% ou mais com o peso da indústria dentro do próprio Estado? Isso aí é uma questão que a gente pode avaliar, estudar, tá? Para futuras revisões. O outro caminho que a gente quer estudar nesse tema é identificar, porque como a gente faz uma publicação de um resultado Brasil, e até no caso do Nordeste, a gente faz a publicação do resultado para o Nordeste, isso significa que muitos estados para os quais a gente não publica resultados, em muitos estados a gente faz a coleta, né? Então, a gente vai dar uma olhada, analisar, avaliar, não da possibilidade necessária, assim, num prazo mais curto do que incluir na PIN, né? É isso que a gente quer estudar, a possibilidade de gerar algum resultado, uso interno contas, não sei se vocês me entendem, né? Para dar algum apoio adicional a contas a partir dessas amostras locais, se é possível. Então, assim, são frentes que a gente pensou para a gente sair um pouco do lugar de dizer não dá, não dá. A gente pensar esse critério misto, da possibilidade de, em futuras revisões, trabalhar com esse critério misto, 1% ou mais da indústria nacional e também a importância local, estudar essa possibilidade. E a outra é ver, por exemplo, o Maranhão é um estado que a gente tem uma amostra, o peso na indústria não alcança, né, os parâmetros para ele ter o resultado individualizado, mas os estabelecimentos que a gente investiga lá são fortes, são, segundo o entendimento que a nossa equipe tem, muito representativos da indústria local. Será que ali algum indicativo, algum sinal a gente pode gerar? Então, a gente vai passar a estudar isso melhor, né, e dar um retorno para vocês. Assim, vimos essa luzinha aí para essa demanda PIN. Para a questão do PIB trimestral, realmente, a nossa posição continua sendo a de apoiá-los no sentido da capacitação, né? Isso é uma decisão por alguns estados, e isso vai se ampliar. O IBGE está disponível para
entrar num processo de capacitação. Agora, a gente não está vendo como um projeto que a gente, num primeiro momento, priorize para a integração no nosso plano de trabalho conjunto. Tá? Mas capacitar, contar com a nossa metodologia para esse tipo de atuação, nós estamos inteiramente disponíveis. Tá bom? E aí eu acho que agora é ouvi-los um pouco. Márcia, a questão central é que está ampliando o número de estados que estão exatamente preocupados e já desenvolvendo o estudo, seus estudos metodológicos, já divulgando resultados com relação ao PIB trimestral. E, no meu entender, essa ampliação é perigosa, porque, na medida em que vários estados da federação comecem a divulgar o PIB trimestral, e isso, quando o IBGE, principalmente quando, com base no PIB trimestral, divulgamos o resultado anual. E quando o IBGE divulga as contas, 2 anos depois, né, isso apresentam disparidades e que, no momento em que são divulgados por cada estado, isso talvez não chame muita atenção, mas depois é preocupante essa situação. Daí a preocupação ANIPS, com a existência de uma coordenação, mesmo que seja mínima, não que seja, mas que tenhamos uma coordenação central do IBGE, ampliando, eu acho bem interessante esse aspecto da capacitação, mas, à medida em que amplia-se a capacitação, amplia-se a possibilidade dos estados, exatamente, de se aventurarem a fazer seus cálculos de PIB trimestrais e temos resultados que, muitas vezes, somos questionados e até postos em dúvida pela imprensa. Recentemente divulgamos o resultado de 2012, a maioria dos estados que fazem, e só o Rio Grande do Sul, o presidente está aqui, da FE, apresentou um resultado negativo. E os outros estados, todo mundo cresce, todo mundo adora crescer mais que o Brasil. Né? Isso é essa preocupação que nós registramos. Isso, e nos preocupa muito também. Posição sobre a questão do PIB-TRI para a totalidade dos estados, né, é a falta da base de dados, né, da base de dados contínua que nos dê segurança para dar esse passo. A gente sabe que a gente não tem esse suporte de informação, né? Isso é uma questão assim muito delicada, eu reconheço, mas para que o IBGE entrasse nessa empreitada, a gente teria que estar mais seguro sobre a possibilidade da gente uniformemente fazer essa implementação, né, para o conjunto da totalidade dos estados, avançar para isso. Essa é a nossa posição do momento em relação a esse tema, né? O PIB-TRI estadual, a gente não vê realmente a possibilidade dessa atuação conjunta nessa área, no sentido da produção do PIB-TRI estadual. Avalio que é um problema. Assim, eu sei que quando sai o resultado da conta anual e há a inconformidade com o resultado previamente duplicado, isso é um problema. Mas, assim, nós também temos a tranquilidade que o PIB, que a conta anual, ela tem um cálculo muito mais robusto. Aliás, isso é um fato, né? Então, ela é o número que vem para corrigir um cálculo prévio que incorreu em algumas fragilidades. Isso, aliás, talvez seja uma estratégia para quem já publica o PIB-TRI e sabe que algumas diferenças vão ser inconciliáveis, até já deixar seu usuário esclarecido disso. Olha, o número final, o número que vai trazer o retrato mais robusto é o que chega mais adiante. Né? Aqui é um sinal.
a gente trabalhar, mas ele tem algumas fragilidades. Isso seria o que a gente recomendaria por hora, né? Talvez... Não, tudo bem, mas... A gente vive isso, né? Acho que todos nós vivemos, mas é um problema muito mais interno nosso com as nossas assessorias de comunicação do Palácio do que propriamente com o IBGE. Né? Inclusive, registro a preocupação de vocês em até fazer a nota, né? Esclarecendo isso que nós colocamos no boletim. É um problema que é da vida, né? Quer dizer, governador não vai falar isso que você está falando aí de jeito nenhum. Né? Esse dado, tem que ter cuidado com ele. Não vai mesmo. Não é? Na Fundação, bota aquilo lá nos seus boletins, eu aconselho a todo mundo colocar. Quer dizer, a gente avisa para o governador se ele vai ou não vai usar da ressalva, não tenho mais o controle. Não é? Mas assim, as entidades têm que se precaverem, botar a coisa lá em situação clara e aguentar, né? Vai fazer o quê? Isso talvez seja tema para, como foi sugerido ontem, a ampliação de mais comissões, um tema de uma comissão específica para que estude essa questão e dialogue com o IBGE, porque temos demandas, por exemplo, não sei se o Fernando do ETN está aqui, o BNB já nos procurou em determinada ocasião para que nós juntássemos, por exemplo, estados como Pernambuco, Bahia e Ceará, o IPES, CONDEP, FIDEM e SEI. Os 3 estados se unissem e afunilassem a metodologia para o PIB trimestral do Nordeste e o confinanciamento do banco. Então, nós perdemos essas oportunidades. Talvez possamos dialogar com o IBGE, uma coisa nessa linha, uma coisa que futuramente a gente avance nisso, e não só justificativa do tipo, muda de nome, não chama de PIB trimestral, chama de indicador, mas é indicador de nível como é? Exato. Não, mas não é a mesma coisa. Quando sai o resultado definitivo, tem a disparidade. Adalmir. Então, assim, na verdade, mudando um pouquinho de assunto, ver se há possibilidade no futuro, claro, um processo que leva tempo, na hora de se organizar, de avançar o cálculo do PIB dos estados, né, para as outras óticas, né, talvez pensando em estabelecer, organizar uma TRU para os estados, né, no futuro. Isso não é algo, digamos, para amanhã, digamos, seria depois de 2014, depois da nova metodologia estiver implementada, né, ser um progresso, digamos, né, já na forma do cálculo do PIB do estado. Só antes da Márcia responder, a gente tenta... A Márcia está com horário e a gente, após essa... se alguém mais tiver algum ponto, né, podia colocar e eu responderia a todos. Ela responde de uma vez, aí logo em seguida a gente vai para o coffee break. Pois não. Na mesma linha do colega das outras óticas do PIB, hein? Não sei, a variável investimento, particularmente, nós que trabalhamos num órgão de planejamento, é muito incômodo não conseguir monitorar uma variável no momento que todo país se preocupa com o crescimento econômico, né? Eu não sei se dentro do contexto das contas regionais seria apenas a única forma de tentar estimar essa variável, se teria outros meios, outros recursos técnicos para a gente conseguir disponibilizar uma estatística dessa, que desse conta, pelo menos, dessa variável, sem necessariamente mexer muito, se for muito complexo trabalhar com mudança com outras óticas de mensuração do PIB. Posso, então, responder? Ok. Desliguei, né? Um comentário à sua observação de uma possível criação de uma comissão da ANIPES para esse tema. Eu acho que é mais para a gente discutir institucionalidades ao final, né? Não vai ser muita discussão técnica. Se entendido que é importante por essa ótica, eu acho que pode ser bom, sim, né? Porque eu acho que é um trabalho, é um contexto onde eu queria só... Às vezes me dá uma sensação que o IBGE está de um lado neste tema e os estados de outro. Não é.
nós estamos do mesmo lado nisso. É porque a gente tem uma demanda política de um lado e as instituições técnicas de outro. Então, assim, eu acho que é assim que a gente precisaria conduzir essa conversa, né? Entender isso, que tem todo um arrazoado técnico, toda uma justificativa. Entender, a gente não está aqui para dizer que a gente tem que colocar um script para o governador explicar que daqui a 2 anos... Não, isso não existe. Não existe com relação a muitos dados nacionais para qualquer instância política, porque o político ele tem um papel, uma missão, e a gente tem outra, né? Então, assim, se é para apurar esse entendimento, eu acho que pode ser positivo, sim. Tá? A questão do investimento é um ponto que a gente está destacando no nosso programa de trabalho para os próximos 2 anos, no que se refere ao campo nacional. No contexto da mudança de base, existem alguns indicativos de aprimoramento desse conceito e para as contas, né, que a gente vai estar implementando. Está na nossa pauta, né? E a gente está atento que essa é uma informação que pode ser muito interessante também para o nível regional. Não temos resposta hoje para dar como fazer, mas a gente está muito atento a esse bloco. A questão de outras óticas, incluindo o TRU, eu não tenho como te dizer isso agora, estou anotando, a gente conversa com a área técnica e manda alguma resposta mais geral para todos vocês, tá bom? Bom, gente, eu queria assim agradecer a oportunidade, o Vadir vai seguir. Se alguma coisa ainda ficar que compete, né, a área de pesquisas, eu acho que aí é uma questão, por favor, né, o Vadir vai estar me passando depois, não fiquem muito inibidos assim de colocar, se lembrarem de algo importante, e também o contato direto comigo, né? Fica aberto, o pessoal tem o meu e-mail, estou copiada, vai ser um prazer atendê-los, né, responder em qualquer dúvida, qualquer questão. Tá bom? Muito obrigada. Márcia, muito obrigado. A ANIPES tem com grande satisfação que recebeu vocês aqui, você vai ter que se ausentar agora, e vamos, como você colocou, o IBGE sempre está aberto a esse processo e os temas relacionados à diretoria de pesquisa são temas de atuação permanente, não é uma coisa pontual, então está sempre na pauta das discussões IBGE e instituições estaduais. Vamos, em seguida, ao coffee break. Obrigada.